Pode ser, meus irmãos? Tudo bem? Que bom. Esses dias eu vi que eu estava virando dependente da tecnologia. Atarefado que eu estava essa semana, eu não consegui tirar tempo de parar em casa no computador para construir a mensagem. Tive que fazer a caneta no trabalho. Mas é bom, né? Que a gente vê que a gente precisa ler mais a palavra do Senhor. Irmãos, vamos orar, pedir a misericórdia do Senhor sobre a sua vida e sobre a minha vida. A gente precisa dela. Pai amado, seja louvado, Deus. Continue sendo louvado. Continue sendo engrandecido, exaltado. Pois Deus, Tu és o único Deus santo, poderoso, o nosso Pai, nosso Senhor, Criador nosso. Te damos graça, Pai, por tudo que o Senhor tem feito sobre nossas vidas. E queremos Te pedir, Deus, em nome de Jesus, crendo que conduzidos sim pelo Seu Santo Espírito, tenha misericórdia das nossas vidas por mais uma noite. Abençoe-me, Pai, com a lembrança das palavras que o Senhor quer. Faça-me esquecer de todas aquelas, Pai Santo, que o Senhor não ache conveniente ou digna aos ouvidos que aqui estão. Santo Deus, pela sua misericórdia, o Senhor tem nos dado a oportunidade de falar do seu Filho. De certo, querido Pai, falar sobre toda a sua palavra é bom, é maravilhoso. Contudo, falar sobre o amado das nações é um privilégio inaudito. Por isso queremos fazer isso, Deus, com muita responsabilidade, com muito amor, porém com o poder dos seus altos céus. Porém, para isso, querido Pai, eu preciso que o Senhor seja conosco de forma poderosa. Ajude-nos, Deus, apesar de nós. Seja com os nossos lábios, apesar de nós. E faça, Pai Santo, que o Seu Filho amado Jesus Cristo, por mais uma noite, seja exaltado e aclamado por esta congregação que aqui está. Perdoe-me, Pai, pois ainda com meus pecados eu ousarei falar do Seu Filho. E Te agradeço também por esta oportunidade. Seja louvado, ó Deus digno, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o propósito dessas nossas 3 mensagens, como o nosso pastor já bem disse, dia de domingo a gente até recebe um cálice. Opa! Hoje eu estou mais importante, vem no cálice. É fazer com que conheçamos mais de Deus, que tenhamos maior discernimento sobre as ações distintas de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo sobre as nossas vidas. A nossa incapacidade é fazer isso de forma plena, e assim Deus quis. Porém, Deus tem se revelado a nós e permite com que eu olhe para Jesus Cristo, com que eu olhe para Deus e entenda o favor que Ele, na sua pessoa, está derramando sobre as nossas vidas. E isso é muito importante, porque a razão faz parte da nossa vida e da nossa existência. O apóstolo Pedro diz assim: estejam, pois, vocês prontos a dar causa da razão da fé de vocês. Ou seja, de certo, amar a Deus acima de todas as coisas é o maior dos mandamentos. Mas conhecer a Deus também é um mandamento, pois eu procuro conhecer aquilo que eu amo. Então, que o Senhor revele mais de Jesus Cristo sobre as nossas mentes, ou melhor, que Ele ilumine mais de Jesus Cristo sobre as nossas mentes. Mas antes de falar de Jesus Cristo, eu estava ali confabulando com o pastor Antônio, pedindo que ele me lembrasse de palavras que ele trouxe aos nossos ouvidos semana passada, a respeito de Deus Pai. E o pastor Antônio disse que Deus Pai é um Deus que foge à nossa compreensão. Se eu não me engano, Salmo 139, versículo 6, foi a cola que Ele me deu. Isso quer dizer que as nossas mentes, as mentes do ser criado, ela não pode abarcar Deus na sua plenitude. É o que por vezes Jonás, que deve estar lá em cima, de certo está, porque ele não está aqui, ele diz que nós queremos controlar Deus e a forma de agir de Deus. Nós não podemos, não conseguimos e não deveríamos tentar tais coisas. Contudo, isso não quer dizer que Deus haja fora da sua vontade, fora dos seus atributos, fora da dignidade do seu ser. Porém, uma coisa é certa: Deus foge à minha capacidade. Deus foge à sua capacidade, porque Deus em si é excelso.
Deus é poderosíssimo em si mesmo. Uma outra coisa que o pastor Antônio falou, e que eu gravei e fiquei pensando durante esta semana, é que os nossos olhos, assim como somos hoje, eles não podem contemplar Deus em sua plenitude, pois se assim fosse, nós seríamos consumidos, seríamos dizimados. E o primeiro texto que nós vamos ler, que a Maria Helena, mãe da Samira, vai mostrar pra gente. Agora ela é mãe, gente, é um texto que o Brunão utilizou numa última mensagem sua, e que eu gostei muito da forma como ele aplicou o texto. Assim diz o texto: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. No texto, nós não podemos fazer uma inferência e dizer que Isaías pediu para ver Deus. Porém, o Senhor se revela a este homem, e ele vê o templo, e o seu séquito enchia todo o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seu rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Está aí, Maria Helena. Glória a Deus. Esse Deus santo, 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 que Isaías viu, fez com que ele temesse pela sua própria vida, pelo simples fato dos seus olhos repousarem no Senhor. Isaías teme porque ele tem consciência dos seus pecados, e ele diz: os meus olhos viram a Deus, e eu vou perecendo. A consequência imediata do profeta que conhecia do Senhor de Israel era dizer: eu vou perecer, porque eu vi a Deus. Eu sei que vamos falar de Jesus Cristo, mas para falar de Jesus Cristo, eu quero ter como introdução o tamanho do Deus Pai, a santidade tamanha, que eu sei que eu já disse isso para vocês. Marquito é um homem da cinegrafia que está preocupado com tudo. O tamanho da santidade de Deus redundância, é tão elevado, que aqueles seres que não pecaram, os serafins, eu sei que eu já falei isso, mas é porque isso é forte, gente, é verdadeiramente para além da nossa compreensão. Eles não ousam olhar para Deus, e por vezes a gente, em nosso estágio de pecado, nós cantamos, e eu confabulo com o pastor Antônio, que nós só queremos ver a Deus. Mas uma vez que nós só queremos ver a Deus, e não temos uma consciência viva, presente, que teve Isaías: ai de mim, que eu vou perecendo, e se não for a brasa viva do altar, o sangue do Cordeiro sobre a minha vida, eu chegar diante do Senhor com todos os meus pecados e sem a consciência de indignidade diante dele, eu dizer que eu quero ver o Senhor, é eu me colocar num estado que eu não suportaria.
chegarmos diante de Deus Pai, Criador, Santo, 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 sem um santo temor, sem estarmos tremendo diante dele, é chegarmos diante de um ser pior do que Satanás em poder. Imagine que se Satanás tivesse a oportunidade, o que ele não faria contigo. E chegarmos diante de Deus sem consciência de pecados, como seres abusados, desrespeitosos, querendo ver a sua face, é um risco que não devemos correr. Porém, como diz o apóstolo Paulo, e vocês fizeram por essa manhã, avaliando-se, pois, cada um a si mesmo, tomando assim a sua consciência de pecado, e agora você chega diante do Senhor, agora sim, você pode ver a Deus. É um privilégio que a nós foi dado. Nós podemos ver Deus, não em sua plenitude, mas podemos ver e identificar Deus através dos seus atributos, como o pastor Antônio falou, através da sua santidade, da sua misericórdia, do seu juízo. Mas como diz o escritor aos Hebreus, se eu não me engano é o próximo texto, diz o escritor aos Hebreus: havendo Deus antigamente, na época dos antigos profetas, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Gente, Marilena, troca a versão, vê se tem uma outra versão, Almeida, que diga perfeita. Exato é o suficiente. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas. Aleluia! Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Pode continuar. Pois qual dos anjos disse: jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e a outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. Tá bom, Maria. No versículo 1, está escrito lá que ele é o resplendor da glória de Deus. O fato de não podermos ver a Deus Pai, ele tem seu limite quando nós olhamos para Jesus Cristo. E olhar para Jesus Cristo é ver o esplendor, é ver aquilo que coloca luz, que coloca glória. Imagine, me perdoe, mas a modo de exemplo, que aqui estivesse a presença do Senhor de Deus e Jesus Cristo, o resplendor da glória do Pai, era um farol virado para esse copo, fazendo com que esse copo tomasse uma proporção de brilho, de dignidade, de honra, que anteriormente as pessoas eram incapazes de ter perto de si e de ver. Jesus Cristo era o resplendor da glória do Pai. Se você quer conhecer a Deus, eu sei que estamos chovendo numa olhada e é uma informação muito antiga, milenar, mais do que milenar. Mas você precisa conhecer a seu Filho. Você precisa conhecer o Deus Filho. A revelação exata. Exato é não ter falhas. Se eu quero conhecer a justiça de Deus, o Deus justo, eu olho para Jesus Cristo e eu verei a justiça de Deus. Se eu quero ver a misericórdia de Deus, eu olho para Jesus Cristo, o Deus Filho, e eu verei.
Jesus Cristo, o Deus Filho, Ele só pode ser esta exata expressão, este resplendor da glória do Pai, por um motivo simples que todos nós sabemos: Jesus Cristo é Deus. Amém. Aleluia. E aqui fica marcado a nossa enorme diferença, a distância entre aqueles que dizem que Jesus Cristo é apenas uma criatura. E não é, porque Ele é a exata imagem de Deus Pai. Por isso o apóstolo diz: e nós caminhamos com Ele, nós o vimos como unigênito do Pai. A doutrina da esvaziação, Filipenses, porque tenham em vós o mesmo sentimento que teve Jesus Cristo, que ainda que sendo Deus, na forma de... Ele não usurpou guardar tal cargo para si, mas Ele se esvazia. E Deus pisa na terra entre um monte de pecadores. Jesus Cristo, um Deus santo, tão santo como Deus Pai. Deus Pai era santo, 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 aquele o qual que Isaías falou: eu hei de morrer porque eu o vi. Ele se fez ver por uma raça de pecadores. Ele se fez alvo de açoites. Esse ser, ele é apaixonável, porque nós nos apaixonamos por pessoas que têm alguns talentos, e que bom, caramba, quão bem esse rapaz toca, quão bem ele canta, quão bem essa moça fala, quão bem ele auxilia, ela dá carinho, dá amor, e são coisas que nos apaixonam. Mas Jesus Cristo é a exata expressão do Pai. E não se apaixonar por Jesus Cristo é não ter o conhecido ainda. E um dia desse eu estava, se eu não me engano, conversando com o Brunão, e eu falava: Senhor, eu queria voltar ao primeiro amor, mas pode ser, Senhor, que diferente da igreja de Éfeso, eu não tenha nem vivido o primeiro amor. Meus irmãos, eu não sei qual é o tamanho da sua paixão pelo Deus Filho, por Jesus Cristo. Eu não sei quanto Ele move o seu coração, mas você deveria verdadeiramente se fazer esta pergunta: Senhor, Jesus, mel da minha vida, eu já me apaixonei, eu já te amei alguma vez, eu já te amei verdadeiramente. O Senhor já foi alvo verdadeiramente de eu dizer que eu só quero ter o Senhor e todas as outras coisas são secundárias. Jesus Cristo, meu Senhor. Porque se isso for uma verdade plena em nossas vidas, o poder de Deus está em você e em mim para mudar o mundo. João fala de Jesus Cristo para nos fazer compreendê-lo como Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aleluia! Glória a Jesus! No princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo era o próprio Deus. Jesus Cristo não é uma criatura. O Cordeiro, o Filho, hoje te gerei, que nós ali lemos, esse teve uma criação, uma data de conhecimento. Deus, o ente supremo,
que se manifesta a nós na figura do Pai, do Filho e do seu Santo Espírito, ele não tem data de início nem tem data de fim. Deus, esse ser supremo, não pode ser contido por nenhuma fronteira. Quando nós dizemos a plenitude de Deus, é uma forma de expressar, porque se dizemos a plenitude, estamos dizendo a totalidade. E quem pode demarcar a totalidade do Pai? Quem pode demarcar a totalidade do Filho? Ninguém pode. Porém Deus, o Deus Filho, ele se mostra a nós como um Deus de amor, também como um Deus de justiça, como um Deus de juízo. Esse amor é tão grande, eu sei que você sabe disso, que ainda antes de nós termos sido criados, ainda antes de Ele criar todas as coisas, como lá está escrito, o Cordeiro de Deus foi conhecido. Por Ele foram criadas todas as coisas. O Heron, que está vindo aí, ele teve data agora de conhecimento, mas criado foi por Deus. Israel criado foi por Deus. Jonas sustentado é por Deus. Lúcifer, o seu algoz e o meu algoz, ele é sustentado, ele é mantido por Deus, por Jesus Cristo. Você já parou para pensar nisso, meu irmão? Quando você se treme diante das adversidades, ou quando você treme diante da força da potestade maligna que se levanta contra a sua vida, você está sendo testemunho claro de que você não conhece a Deus, de que pequena é a sua revelação, a sua iluminação sobre Jesus Cristo, aquele que sustenta o inimigo, a vida do próprio inimigo na sua própria mão. Ele sustenta. O que eu quero dizer com isso é aquilo que você ouviu o Senhor falando a Jó. Quer tocar? Tá vendo a coroa do Murilo? Tá vendo a dona Nielce? Tá vendo a velha dele? Quer tocar? Toca aonde eu te permito. Meus irmãos, isso deveria te dar graça e confiança para ser intrépido, para ser um filho de Jesus Cristo, um irmão de Jesus Cristo sem igual, porque você sabe que Ele só permite que aconteça na sua vida aquilo que vai colaborar para o seu bem. Porque Ele sustenta todas as coisas, porque nele e por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. Amém, aleluia. Ah, vocês estão gravando. Assim, Glória a Jesus. quem está em casa vai se acostumar. Quando estiver aqui não tem paradeiro. Está ali, está aqui, está por acolá. Jesus Cristo é o ser supremo. Santo, santo, santo como o Pai. Todo poderoso como o Pai. Gente, quando eu estava vindo do trabalho para casa, na verdade, eu pensei santo, 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 eu ficava, Senhor, o que é ser santo, santo, santo? Aí eu entendia que ser santo é ser separado para Deus, e que ser santo também é não pecar. Aí eu sei que você sabe que Deus, se eu te perguntar, Deus já pecou? Você vai me responder de pronto, não. Ninguém aqui vai duvidar em dizer, Deus já pecou? Não. Jesus Cristo pecou? Não. Mas quando eu estou te dizendo santo, 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 é mais do que não pecar. Ele não desejou o pecado, ele não se relacionou com o pecado, o pecado não o tentou. Que ser é esse, gente? Jonas, o pecado é horrível, mas para nós seres humanos que um dia fomos caídos, mas hoje transportados do império das trevas para o reinado do amor de Jesus Cristo, nós resistimos ao pecado e damos vazão aos frutos do Espírito. Contudo, ainda habita em nós o filho de Adão, a essência adâmica, que faz com que o pecado nos seja atraente. Mas o seu irmão, Jonas, ele em nada errou.
Jesus Cristo Lucas, em nada, você não via, já viu as vestes brancas que diz da sua esposa, do cordeiro, da esposa do cordeiro, do Senhor? Em nada. Humanamente a gente diz uma biografia imaculada. Não há nada em Jesus Cristo que as pessoas pudessem o acusar, porque Ele é Jesus, o Deus Santo, o Filho Santo de Deus, o amado das nações. Amém. Aleluia. Oremos a Deus essa noite, sexta-feira, para que o Senhor nos faça estar apaixonados por Ele constantemente. Porque não, gente, olha, assim, eu não tenho ainda pela Samira, pela Meire, pela minha mãe, um amor que eu consiga dimensionar. Mas eu sei que está longe do amor de Deus por nós, muito longe, muito distante. Que amor é esse que Deus move por nós? Que Ele habita conosco, com todos os nossos pecados, com as nossas mazelas, com a nossa indignidade. E eu me dobro a Jesus Cristo e digo: Tu és o apaixonado, o digno de ser, mais digno de ser é o Senhor, é Jesus Cristo. Eu preciso orar para que o Senhor me faça estar entregue em amor por Ele como a nenhum outro ser. Aí eu digo que eu só preciso ser fiel ao Senhor Jesus Cristo e à sua Escritura, que eu ame a Deus acima de todas as coisas, pois assim eu amarei a Jesus Cristo. Que o pastor Antônio ame a Jesus Cristo acima da sua esposa, da sua filha, da sua própria vida. Que a Meire ame a Jesus Cristo muito acima de mim, que eu fique, se Jesus Cristo estiver aqui na vida dela, eu quero estar a léguas de distância do amor que ela sente por Ele. Que assim seja, porque assim ela será a melhor esposa que eu posso ter na vida. Se você amar a Jesus Cristo acima de todas as coisas, com todo o seu ser, você será o melhor ser que você pode ser. Mas enquanto eu amo a mim, as coisas e a vida mais do que a Deus, talvez eu não caminhe nem em mediocridade. Mas o Senhor, Deus poderoso, Ele é conosco. E poderíamos falar de diversos atributos do Senhor Jesus Cristo sobre nossas vidas. Deus maravilhoso. Alguém lembra de alguma maravilha que Jesus Cristo tenha feito? Vou lhe dar um exemplo de maravilha bíblica. O mar vermelho foi aberto, lembram? Isso é maravilha. Lembra de Jesus Cristo andando sobre o mar? Maravilha. Curando morto de 4 dias? Maravilha. Lembra que em sua morte mais de 500 ressuscitaram? Maravilha. Poderíamos falar de inúmeros atributos. Jesus Cristo poderoso. Não há outro que tenha o poder de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Jesus Cristo abnegado. Eu lembro que fizemos aqui uma aula falando sobre a abnegação de Jesus Cristo. Ricardo, a gente falou coisas do tipo: eu abrir mão, deixar de cometer pecado não é eu me abnegar diante de Deus, isso é minha obrigação. Ser santo não é você se abnegar do pecado, é sua obrigação. Abnegar-se é deixar de fazer e de buscar por direito aquilo que é seu direito. Quer ver um exemplo de abnegação? Paulo diz assim: ora, por que só eu e Barnabé não podemos trazer conosco mulher, enquanto Silas e os demais têm? É direito de todo homem ter uma esposa, como da esposa ter o seu esposo, como de uma mulher ter um filho. A abnegação é você, para o Senhor, dizer: não estou lhe recomendando o celibato, quem recomenda é Paulo. Por vezes a gente não, já viu que a gente não diz isso? Mas é um princípio bíblico, dito por Paulo: olha, aquele que for eunuco por dom, que assim seja. O que a palavra do Senhor está dizendo?
Jesus Cristo se abnega da sua glória, do seu estado de poder, daquele que não poderia sentir dor, daquele que não poderia ser afligido por mão humana, e se faz um homem de carne e osso que morre. Você e eu nos abnegarmos é dizer, talvez em alguma área para alguém que nos doa mais, é dizer, olha, o fruto do meu salário é para o consumo da minha família, mas a Escritura diz, o fruto do seu salário é para aquele que tem necessidade. Isso é abnegar-se. Deixar de ser glutão, mentiroso, não é abnegação, é obrigação, minha e sua. Poderíamos falar, Jesus Cristo tem como um atributo seu ser abnegado, servo de Jesus, servo de Deus Pai. Você pode olhar na Bíblia e ver muitos outros atos de abnegação do Senhor e de outros servos seus. Mas essa noite eu quero me deter em dois atributos do Senhor para nossas vidas. E João revela, na verdade é revelado a João na ilha de Patmos. Livro de Apocalipse, capítulo 5. Olha o que diz João: vi na mão direita daquele que está sentado no trono, na mão de Deus Pai. João olha na mão de Deus Pai e vê um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado, pode deixar, Meire aí, com 7 selos. Selo, meus irmãos, na época dos reinos antigos, o rei tinha um anel bonitão. Ele pingava a vela, vocês já viram isso em alguns filmes por aí? Ele vinha com o anel e marcava, tá selado. Aquilo tinha um destino. Só poderia romper aquele selo a pessoa a qual aquilo fora enviado. Não chegaria a mensagem ao que foi enviado rompida. Não poderia. Então, esse livro, ele está selado. Continua, meio. Tinha 7 selos. 7 diz sobre plenitude, não é? Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? O anjo com voz forte. É porque eu não tenho, a Meire diz que às vezes eu falo grosso, às vezes, né? Então eu não tenho voz forte. Mas imagine alguém na sua mente, você diga assim, ó, Cid Moreira, não é isso? Voz forte, todos, não é? Marcante. Imagine esse cara bravo. Venha comigo, Cid Moreira bravo. Dimensiona agora a sua voz pelo um poder sobrenatural, clamando com grande e forte voz: quem é digno? Ele saía a buscar, e eu digo a afrontar, a perguntar: quem é digno de abrir? Quem é digno? Vai, Maíra. Ele continua: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. O livro vai se fazer um pouco mais claro à frente. Estamos falando sobre Jesus Cristo. Aleluia. Há uma obra, houve uma obra, haverá uma obra, que ninguém poderia nem olhar para ela. Uma obra de Deus Pai, tamanho é a grandiosidade dessa obra. Ninguém poderia olhar. E o Senhor revela a João, e o anjo sai perguntando quem pode, quem é digno, a quem for endereçado, quem é capaz, quem está à altura de abrir este livro. Quem está à altura de revelar à humanidade
a justiça de Deus. O livro revelado em Apocalipse é o declarar da justiça de Deus, da sua misericórdia, do seu juízo, da sua bondade, e repito com outra palavra, juízo, severidade. O livro é a existência guardada em Deus, no próprio Deus, que o Senhor, na sua capacidade que foge à nossa compreensão, ainda que a obra já tivesse sido feita há tempo atrás, ele vai tempo à frente e mostra para João que se o cordeiro, que se o leão não tivesse desatado, continua, Meire, que eu estou avançando o texto, então vamos ler que é melhor. Me deixe voltar. Não, deixa lá mesmo, eu chorava. Olha o apóstolo do Senhor o que diz: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Há um plano do Senhor, e esse é mas eu disse, há um plano do Senhor em nossas vidas, que se você não se permitir viver este plano, a sua vida se torna digna de lágrimas, digna de pranto, e não é lágrimas de alegria ou de felicidade, mas é lágrimas de dor. Jesus tem uma obra para as nossas vidas, para a vida da Andresa, acertei? Eu errei. Acertei? Eu costumo errar. Da Luana, da Natânia, que se elas não se permitirem viver, os outros santos olharão para a vida delas e irão chorar. As pessoas podem olhar para a sua vida, se você não se permite viver o sonho do Senhor para a sua vida, e elas vão chorar de dor. Quem aqui quer causar dor de desapontamento aos santos, por não viver um projeto do Senhor na sua vida? Imagina ser isso uma realidade, Juliana. Alguém olhar para a sua vida e chorar por dizer: não era isso que o Senhor queria, era aquilo. O Senhor, Deus forte e poderoso, Ele tem um plano para a sua vida, Monique. Que tudo que Ele não quer é que um outro santo olhe e chore dizendo: a Monique está aquém daquilo que o Senhor planejou. Eu preciso caminhar em equidade aos planos do Senhor para a minha vida. Apesar de todos os meus pecados, as minhas falhas, o Santo Espírito é capaz de mover esse ser pecador. Paulo faz a melhor das leituras sobre nós seres humanos miseráveis, andar em conformidade com o sonho do Senhor para as nossas vidas. Eu quero que vocês digam amém. Assim seja, que vivamos, apesar de todos os nossos pecados, o projeto ideal do Senhor Jesus Cristo para a sua vida, Diego. Amém. Todavia, um dos anciãos disse: João, não chore. Quando Paulo diz, eu vi um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, mas ele teve visões inefáveis. Apóstolo Paulo entende a visão de João e diz: o que esse homem viu? O que esse homem viveu? João é levado aos céus e por isso que ele se lança ao chão e quer morrer, porque ele vê toda a maravilha do lugar celeste, o Senhor em sua plenitude, querubins, serafins, 24 anciões, os 4 animais, o cordeiro, o leão. Ele vê tudo aquilo e ele diz: Senhor, me tira daqui, porque eu não sou digno disso, eu não sou digno de tamanha maravilha. E Paulo entende isso, e só de ler isso, quando a gente lembra da maravilha que é o Senhor, o nosso coração se move em alegria. Mas não basta eu te falar, o Espírito tem que comunicar a sua alma, porque senão será só informação, e que o Santo Espírito comunique isso à sua alma. Ele disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro
e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro, como que tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Eu falei que eu ia falar com vocês sobre 2 atributos do Senhor Jesus Cristo, 2 revelações de muitas que Ele tem para as nossas vidas. Jesus Cristo, Ele é o nosso Cordeiro. Amém. Aleluia. Jesus Cristo, Ele é o nosso leão. Nesta mesma visão, João o vê como cordeiro, mas também o vê como leão. E isso traz para a gente uma enormidade de ensinamentos. Entre eles, algo para que de princípio você brevemente coloque para fora de forma fácil. É só ensinamento, mas é importante para as nossas vidas. Quando alguém te disser, você não há de se lembrar das coisas que aconteceram nessa terra, nos céus, isso é mentira. Porque você há de olhar para o Cordeiro e entender o que significa a obra pascual. Você olhará para o Cordeiro na eternidade e dirá, foi Ele que me doou a eternidade. Foi Ele que levou sobre si os meus pecados. Fora Ele que foi transpassado, perfurado, cuspido, açoitado pelos meus pecados. Foi Ele, o Cordeiro, não pelos meus, mas fora Ele, que se dobrou ainda antes da criação de todas as coisas. Ele falou para o Pai, eu serei o Cordeiro, o Filho gerado a servir ao Pai. Na eternidade fora conhecido o Cordeiro que ia morrer pelo Odilon, pelo Leozinho. Aleluia. Gente, me perdoa, é porque foge nosso coração a eternidade. Vocês sabem o que é eternidade, gente? A eternidade é o prazer que levou a Pedro a dizer, me crucifica de cabeça para baixo, cara. Eu não quero morrer como o santo não, como o belo não. Eu não sou digno disso. Me põe de cabeça para baixo para que o sangue vaze pelo meu nariz, pela minha boca. Eu me sufoque de forma breve, que eu não resista ao que ele resistiu, porque eu não sou digno dessa morte. Só ele é digno dessa morte, e essa morte que ele doou à eternidade, gente. É o prazer do meu amado aqui, ó. Sua filha pode morrer amanhã, minha mãe pode morrer amanhã, mas é eu saber que pela eternidade eu vou lidar com vocês. É que eu vou estar com o Zael, meu fechamento, pela eternidade, com o pastor Antônio. Aleluia. Me perdoem. Droga, gente. Por que viver em conformidade com o pecado quando temos a eternidade presenteadas por um Cordeiro? Aleluia. Não é qualquer Cordeiro, gente. Por isso que eu fiz questão de falar de Deus de antemão. Santo, poderoso, inigualável, que se tocasse essa terra na sua forma principal, eis que fogem do Senhor os céus e a terra. É o que o salmista diz. Tremem diante dele, se escondem debaixo das rochas os senhores da terra. Assim seria se Jesus Cristo tocasse essa terra sem a sua graça, sem a sua misericórdia. Ele toca a terra, gente, ele se esvazia. Pai, me perdoa. Aleluia. Pai, o Senhor nos revela, Isaías, nos perdoa, Pai, porque sim, nós somos pecadores, queremos pecar cada dia menos contra o Senhor, queremos viver por amor ao Cordeiro, queremos adentrar a esta congregação, ó Senhor, não movidos por um ritual. Livra-nos disso, Pai, livra-nos disso, repreenda-nos disso, liberte-nos deste aprisionamento religioso, mas nos traga a este lugar, a congregação dos santos, ó Deus, por amor ao Cordeiro, por honra, por querer se dobrar àquele que não merecia, mas levou sobre si todos os nossos pecados, aquele que levou sobre si as nossas iniquidades.
Cordeiro de Deus. Jesus Cristo, quando você for orar esta semana, for ao monte, lembra? Ele é o Cordeiro de Deus. Aleluia! O Pai olha e vê o Filho, o Cordeiro. Ele dispensaria o juízo sobre as nossas vidas, mas aí o Espírito Santo move e diz a Jesus: fale ao Pai pelo Eduardo, e ele diz: ele está perdoado. Porque se fosse, diz o escritor aos Hebreus, por conta de sacrifícios, de cabritos, de bodes, ano após ano, vocês deveriam continuamente ficar fazendo isso. Porém, porque morreu um Cordeiro Santo e Imaculado, morreu uma única vez, para que levasse sobre si todos os nossos pecados. Não é o meu e os seus, são os pecados dos filhos da Camila e do Rafael, que se eles tiverem, se o Senhor os dê graça e eles pecarem, deles também estão pagos e perdoados. Aleluia! Se a existência, se alguém há de receber o presente da vida eterna, é porque o Cordeiro o doou. Gente, isso que é inanimado, que está aqui, que é madeira, que é piso, se isso está aqui, foi porque o Cordeiro, as mais miseráveis coisas que você possa pensar, qualquer coisa, só está aqui porque o Cordeiro se fez conhecer e disse: Senhor, pode criar, porque eu vou. Obrigado, ó Senhor. E ele veio. Amor meu, me perdoa, porque eu não vou conseguir ser o marido que você quer que eu seja. Mas olha para o Cordeiro. Aleluia! E vê nele a potência que ele pode fazer em perdoar os meus pecados. Nos perdoa. Meus irmãos, vos perdoem uns aos outros. Porque se não perdoarem uns aos outros, vocês não poderão ver a Deus que está no céu. Por quê? Porque o amor de Deus não há de habitar em nós se nós não nos perdoamos. Amém. O outro ser que fora contemplado pela maravilhosa premiação que o Senhor, premiação não, me perdoe, graça que o Senhor deu a João, foi ver o leão. Jesus Cristo, sim, ele é Cordeiro, mas ele é leão. Ele é a certeza da sua vitória. Ele é a certeza da salvação. Ele é a certeza da vitória do Pai. Ele é a certeza que naquele dia todo joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Senhor é força, é potência. Me perdoe por falar tanto em Satanás no nosso meio, gente. Deve ser a 4ª vez que eu falo esta noite. Mas todo joelho há de se dobrar diante do Senhor por prazer ou pela força do leão, pela autoridade de Jesus. O poder que faz que toda a cerviz altiva, dura, se quebre diante dele. E eu te convido, irmão meu, humilhar-se diante de Deus. Eu costumo dizer para aqueles que andam comigo, é uma impossibilidade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Humilhe-se, pois, diante do Senhor seu Deus. Como diz a nossa língua, é o que falamos, né? Talvez no hebraico seja uma outra palavra, e meus irmãos me perdoem, porque eu não tive condição cerebral de fazer isso. Mas eu digo que humilhar-se diante de Deus é uma impossibilidade. Por que é uma impossibilidade? Porque chegaria eu, olha o drama, galera, chegaria eu diante do Senhor, e diria eu e Eduardo do meu lado, de mão dada: Senhor, me perdoa porque eu pequei contra ti. Senhor, me perdoa porque eu fui avarento. Senhor, me perdoa porque eu menti, porque eu cobicei. Senhor, me perdoa porque eu deixei de ajudar. Eu te pergunto,
Humilhou-se você diante do Senhor? Você foi sincero? Você só falou a verdade? Chegar diante de Deus e dizer eu sou pecador é mais do que a sua obrigação. Chegar-se diante de Deus como aquele fariseu, batendo no peito, que o Senhor nos livre disso. Mas como nos humilharíamos diante do leão? Como? Confessando a ele os meus pecados, dizendo que eu não sou digno? Verdade, pura verdade. Eu só consigo me humilhar diante do Rafael, que é homem como eu, pecador como a mim. Aí eu consigo me colocar em uma posição abaixo. Mas do Senhor, do leão, eu sou um eterno rebaixado, um eterno abaixo dele. Porque ele é poderosíssimo. Ele é digno de abrir os selos, de tomar da... Gente, vocês sabem o que significa a destra do Pai? A destra, no conceito bíblico, é a força, é o poder, é o direito, é a supremacia. Talvez seja a melhor palavra na nossa língua. O Pai estava com a supremacia, o rolo da existência, das suas obras, do seu querer, da sua revelação, guardado, contido, selado, perfeito na sua mão. E estava escrito assim: só o cordeiro pode pegar, só o leão pode pegar o rolo. Aí vem o leão em encontro com um igual, com o seu Senhor, e diz: eu faço com eles, por eles. Aleluia. Precisamos viver uma vida como servos de um Senhor que é Senhor. É uma incapacidade nossa se humilhar diante de Deus, mas precisamos nos curvar em santo temor a Deus. Eu preciso, gente, temer a Deus. Temam, pois, ao Senhor. Temer ao Senhor é pensar e dizer: pecarei eu contra o Senhor? Eu irei irritar ao meu próximo? Qual escolha você faz? Eu irritarei ao leão? Eu irei de encontro contra o leão? Ou eu irei irritar o Marquinhos? Marquinhos, vai ser sempre você, Marquinhos. Que o Senhor mas que seja sempre você, que seja sempre vocês, que quando o Senhor nos colocar na posição de ir contra a sua vontade do leão e contra a minha e contra a sua, que seja as nossas, não duvide, não titubeie, vá contra a minha vontade, venha em afronto à minha pessoa e diga: Murilo, você está em pecado, está errado, não duvide, não seja omisso e vá contra o leão. Vivermos numa sociedade onde o escritor aos Romanos diz: porque a ardente expectativa da criatura é que se revelem os filhos de Deus, não só a deles, mas a nossa também. Gente, o mundo aguarda ansiosamente para que Murilo, Ivonete, Ana, para que o Jefinho, meu nobre, meu pequeno jogador, como eu não me esqueci, rapaz, Robertinho? É, Anderson? Não, é Robert, é outro. Querem que o Robert seja o infanto juvenil mais semelhante a Jesus Cristo que eles possam ver. Ali é ele. Aleluia. É não se deixar comprar, vender por um sorriso. O cara conta uma piada maldada e a gente ri com aquilo. Em confronto ao leão, a gente esquece que ele é o leão. Glória a Deus, porque naquele dia o livro das obras para as nossas vidas será para você receber e eu o galardão do Senhor. Mas graças a Deus mais ainda, porque o livro da vida não diz respeito a mim e as suas obras, ou seja, a sua salvação não está em jogo por conta disso. Glória a Deus por isso, porque, Brunão, eu faço eco com a Escritura e repito a sua palavra. O Senhor fez de uma maneira
que se fosse por conta dos teus pecados, nós a perderíamos. Se fôssemos pesar e dizer, eu vou ser salvo porque eu sou santo, perderíamos. Porque eu encontrei a santidade, perderíamos. Eu estou salvo porque o Senhor me fez santo e há de me manter assim. Glória a Deus. O leão que faz com que a Natânia consiga ultrapassar todas as dificuldades da sua juventude e ser fiel a Deus, que tem poder para fazer com que nós, comunidade cristã, projeto Ide a Mais, esta parcela do corpo de Cristo que se congrega na Covanca, seja diferente. Que as pessoas possam olhar e identificar, eles são servos do leão. Eles não titubeiam em ser fiel ao leão. O leão é com eles. Eu vou contar para vocês, para fechar, uma iluminação, uma visão que o Senhor deu a Natália, e isso fortalece a nossa pequena fé. O cara errou a boca, gente. Como é que o cara faz um negócio desse? Estávamos indo a Itaboraí, uma das vezes que fomos, eu, minha mãe, Natália, e tinha mais alguém no carro, não lembro quem. Mas eu sei que nesse dia estava muito, muito atribulado. Aí Natália disse que ela teve uma visão. Ela via 4 leões, o meu carro é um Cliozinho, já é pequeno, né? Ela via 4 leões que davam o dobro do carro, maiores que o carro. 2 atrás e 2 na frente. O carro ia e os leões iam conosco. Aquela visão espiritual que é sempre existente sobre as nossas vidas fortaleceu minha pequena fé e disse: o Senhor manda as suas autoridades espirituais ser conosco, porque é eu de temer. Porque o perfeito amor não teme, porque o temor implica juízo. Igreja, por que temer se o leão é contigo? O leão quer dizer autoridade, aquele do qual não fugirá o cetro, é o leão de Judá, é o leão rei. Se nos colocarmos, se nos permitirmos nos mantermos na posição do Senhor, pode se levantar potestades espirituais, o próprio inimigo e todas as hostes contra um único santo, o mais mísero que for, todos eles serão derrotados, porque o leão é com eles. Aleluia, aleluia. Eu não sei se a Maria Helena falou com eles, Maria Helena, para a gente cantar a canção do Apocalipse. Vocês podem cantar a canção do Apocalipse? Podem? Eu vou orar a Deus e eles vão cantar a canção do Apocalipse, que fala sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro e o Leão. Aleluia. Senhor Jesus, queremos te dar graças, Pai, pois na eternidade o Senhor se fez conhecer como aquele que pagou todos os nossos pecados. Obrigado, Deus Pai, porque o Senhor aceitou o sacrifício de Jesus. Obrigado, Santo Espírito, pois o Senhor tem sido conosco. O Senhor tem nos levado ao Pai, o Senhor tem nos convencido, tem nos chamado de pecadores, e nós temos dito, é verdade, e deixamos cada dia mais de ser pecadores por amor ao sacrifício do Cordeiro. Senhor Deus, queremos te servir como o leão que tu é. Ó Jesus poderoso, nos dê a convicção que o Senhor é poderosíssimo. Não permita que falte à nossa mente esta certeza, que caminhemos como filhos de uma autoridade suprema, como irmãos de uma autoridade suprema. Ó Senhor, que possamos ser neste mundo maligno, vil, dominado pelo maligno, a certeza da existência de um ser eterno e poderoso. Que a vida de cada irmão meu que aqui está seja o retrato vivo do poder do Senhor Jesus Cristo, Pai.
Que o Augusto, querido Deus, esta criança pequena que está no ventre da Monique, seja Augusto, Pai. Que ele seja supremo na fidelidade do Senhor. Que Heron seja poderoso, que Samira, que todas as crianças, os jovens, que todos os adultos que aqui estão, que cada ser que aqui está, ó Deus, viva de forma tal que eles possam saber: o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, o guarda de Israel, a estrela mais brilhante, é comigo, meu irmão, é contigo. E por isso iremos louvar, bendizer, enaltecer o Santo. Aleluia. Contigo, Juliana. Aleluia. Que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Convido os amados irmãos a ficar de pé. Vamos adorar o Senhor. Vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus, glórias a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, meus queridos. Aleluia. Louvado seja Deus. Bendito o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Os irmãos podem assentar, por favor.